verdade que nós lemos nesta noite na vida de Israel será o mesmo Deus também que terá, aleluia, essa mesma responsabilidade com você de estar entregando aquilo que Ele te prometeu. Aleluia. É o mesmo Deus, irmão. Deus, Ele não mudou. O mesmo Deus que fez promessa para Israel é o mesmo Deus que nós estamos adorando aqui nesta noite. Mas nós só recebemos quando nós cremos. É quando você crê. Se você crê, você receberá. Você pode ter certeza disso. A Bíblia diz que sem fé é difícil agradar a pessoa de Deus. É necessário que todo aquele que busca Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador para com aqueles que o buscam. Aleluia. E Deus aqui agora estava deixando uma ordem para Israel. Deus agora queria que Israel, irmãos, não se desviasse daqueles caminhos. Eles teriam, irmãos, agora que, aleluia, acatar as ordens de Deus e prosseguir em frente. Era simples assim. Eles teriam que guardar as ordenanças de Deus e seguir em frente. Claro, irmãos, claro que Israel teria aí uma árdua trajetória pela frente. Claro que Israel teria uma árdua trajetória pela frente, ou seja, Israel não teria vida fácil. Israel não teria vida fácil, muito pelo contrário. Israel agora, eles teriam que enfrentar vários desafios e dificuldades. Justamente para poder entrar naquela terra bendita, naquela terra qual Deus havia prometido para Abraão, Isaque, aleluia, e Jacó. Eles não teriam vida fácil. Eles agora, como eu disse, eles iriam, aleluia, eles teriam uma árdua trajetória pela frente. Só que uma coisa Israel teria que ter neles, eles teriam que ter neles o seguinte: eles teriam que ter a plena convicção, mesmo eles passando por momentos difíceis, mesmo eles enfrentando aí desafios e dificuldades pela frente, pela frente, eles teriam que ter essa convicção que a presença de Deus estaria com eles. Tanto é, irmãos, segundo a palavra de Deus, que Deus ali agora iria mostrar algumas das suas evidências para Israel. Israel teria agora de dia, segundo a palavra de Deus, a nuvem de Deus que iria, aleluia, acompanhar Israel. Aquela nuvem seria exatamente para poder refrescar um pouco Israel, aleluia, daquele sol escaldante no deserto. E à noite Israel teria com eles a coluna de fogo, justamente para poder aquecer um pouco Israel do frio do deserto. Aleluia. Olha a regalia, irmãos, que Deus estava dando para Israel. Israel teria uma grande regalia com eles. Eles, aleluia, eles iriam enfrentar, como eu disse, desafios e dificuldades, mas a presença de Deus estaria com Israel. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, para sermos salvos, precisamos receber a provisão divina da salvação, irmãos. Eu vou repetir: para sermos salvos, precisamos receber a provisão divina da salvação. Foi exatamente
o que Israel iria receber. Era exatamente o que Israel iria receber. Eles iriam, aleluia, como eu disse, seguir uma árdua trajetória em direção à terra prometida. Mas uma coisa era certa: a provisão de Deus estaria sobre Israel. A provisão de Deus estaria no meio de Israel. Foi exatamente o que aconteceu. Aleluia. Irmãos, podemos ter absolutamente certeza, irmãos. Tem crente que não gosta de passar pelo deserto. Tem pessoas, irmãos, que detestam o deserto. Mas não é para menos, né, irmãos? Ninguém gosta de estar no deserto. Ninguém gosta de enfrentar o deserto. Mas o crente tem que entender uma coisa, irmãos. Para nós sermos aprovados por Deus, primeiro nós temos que ser provados. E é exatamente nesse cenário que Deus vai nos provar. É exatamente nesse cenário. É exatamente no deserto que Deus vai te provar, meu irmão. É exatamente no deserto que Deus vai te provar, meu irmão. Mas você tem que ter a convicção de uma coisa: a provisão de Deus será certa na sua vida. A provisão de Deus será certa. Podemos ter absolutamente certeza. Quantas pessoas, irmãos, que não aguentam enfrentar o deserto. Tem pessoas que não aguentam enfrentar o deserto. Tem pessoas que acham que servir a Deus, ela vai passar a ter uma vida, como que eu posso explicar para os irmãos? Uma vida de bem-estar, uma vida de conforto. Aleluia. Ela acha que ela aceitando a Deus, a Jesus, ela vai ter uma vida de bem-estar, uma vida de conforto. Não é assim que a banda toca, irmão. Não é assim. Quem dera, aleluia, quem dera que fosse assim, irmão. Quem dera que fosse assim o evangelho, mas o evangelho não é esse. Esse não é o verdadeiro evangelho. Aleluia. Aleluia. Como eu disse, irmãos, para nós sermos aprovados por Deus, é necessário que nós venhamos ser provados. Aleluia. Oh, glória. Mas deserto não mata crente, irmão. Deserto não mata crente. Aonde você já viu alguma história que deserto matou algum crente? Claro que não. Deus sempre está enviando providência. Deus sempre está, aleluia, enviando aí recursos, aleluia, para os teus filhos. Lembra de Elias? Quando Elias esteve ali naquele rio, quando Deus decretou, aleluia, que ele iria encerrar os céus, o profeta morreu de fome. A Bíblia diz que antes dele entrar naquela cidade serepta, a Bíblia diz que ele primeiro foi alimentado por corvos. Aleluia. Deus, irmãos, aleluia, com todo o seu poder que ele tem em mãos, a Bíblia diz que ele ordenou até pássaros para poder alimentar o profeta. Olha aí, igreja. Olha que coisa tremenda. De manhã era café, de tarde era almoço, à noite era janta, mas o profeta não padeceu, o profeta não morreu de fome, irmão. Aleluia. Aquilo que eu acabei de falar, para sermos salvos, precisamos receber a provisão divina da salvação. Para sermos salvos, precisamos receber a provisão divina da salvação em nossas vidas. Precisamos de receber a provisão de vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Mas Israel, irmãos, infelizmente, eles não acataram aquilo que eles deveriam acatar. Eles não acataram. Aleluia. Eles não acataram, você sabe
obstáculo no pastor, no obreiro, aleluia, no ciclo da oração, na mocidade, querendo arrumar um pezinho para poder voltar novamente para trás, querendo arrumar uma ocasião para poder voltar para, aleluia, para o Egito. Aleluia. Querendo arrumar uma ocasião para voltar. E é ali exatamente, irmãos, dentro dessa área que o diabo vai conseguir, aleluia, ludibriar uma pessoa dessa. O diabo vai pegar o ponto fraco dessa pessoa. No momento que essa pessoa para poder olhar para trás, no momento que essa pessoa para poder ver dificuldade em tudo, no pastor, no obreiro, na igreja, é exatamente aí que o diabo vai tentar ludibriar essa pessoa. Por isso que muitas pessoas voltam para trás. Eu costumo falar, irmãos, o seguinte: a pessoa que sai do Egito, ela simplesmente saiu do Egito, mas o Egito não saiu dessa pessoa. Ela simplesmente saiu do Egito, pastor. Mas o Egito mesmo não saiu de dentro dessa pessoa. Foi exatamente o que aconteceu com muitos de Israel. Foi exatamente o que aconteceu com muitos dos israelitas. Por que muitos deles, aleluia, foram parados no deserto pelos seus inimigos? Porque eles olhavam para trás, só viviam murmurando, só viviam reclamando de Deus. Aleluia! Aleluia! Irmãos, veja bem, o futuro, irmãos, é tão certo quanto as promessas de Deus. Eu vou repetir. O futuro é tão certo quanto as promessas de Deus. Aleluia. Você sabe por que Israel não conseguiu avançar até em direção à terra prometida? Israel não conseguiu avançar porque Israel só olhava para o passado, só olhava para as coisas que tinham ficado para trás. Lembra aquela palavra que o apóstolo Paulo disse? Esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação, da soberania de Deus. Glória a Jesus. Esqueçam das coisas que para trás ficam. O crente tem que esquecer das coisas, como eu disse, o futuro é tão certo quanto as promessas de Deus. Aleluia. O glória. Pode exaltar Jesus, pode exaltar. Outra coisa, irmãos, outra coisa que eu tenho para falar para vocês: a discussão sobre Deus gera distanciamento e incredulidade. Eu vou repetir. A discussão sobre Deus gera distanciamento e incredulidade. Você sabe por que o povo de Israel se distanciaram de Deus? Você sabe por que eles se distanciaram? Porque eles só viviam reclamando. Eles só viviam se queixando. O povo só vivia se queixando no deserto, pastor. O povo só vivia reclamando no deserto. E isso aí, irmãos, eles só iam se distanciando de Deus. Cada
distanciando de Deus e também passando aquela incredulidade para as outras pessoas. Aleluia! Além deles se distanciarem de Deus, eles também, irmãos, aleluia, colaboravam para poder distanciar as outras pessoas de Deus, ou seja, por incredulidade nas outras pessoas. É a mesma coisa o crente de hoje, irmãos. Se nós pararmos perto de alguém, só contando derrota na nossa vida, só contando o fracasso da nossa vida, irmãos, em vez de você estar aumentando a fé dessa pessoa, você vai estar passando para essa pessoa incredulidade. Você só vai estar, além de você se distanciar de Deus, você também vai estar distanciando a outra pessoa que você está contando o seu fracasso. Aleluia! Por isso, irmãos, que nós temos que passar. Você está passando pela prova, mas você tem que ter a convicção, certeza, que uma hora essa prova vai cessar. Uma hora essa prova vai cessar. O mesmo Deus, aleluia, que te deu essa prova, certamente será o mesmo Deus que irá cessar, que irá, aleluia, que irá cessar essa prova que você está passando. Será o mesmo Deus. Aleluia. Eu me baseio dentro da palavra de Deus. Lembra daqueles 12 espias que Moisés enviou, irmãos, aleluia, para espiar a terra de Canaã? Eles foram privilegiados, irmãos. Eles foram escolhidos, aleluia, por um grande líder que Deus tinha colocado ali em Israel, justamente para poder entrar dentro de Canaã, para poder espiar a terra. Aqueles 12 homens, irmãos, eles teriam que trazer palavras positivas para poder motivar as outras pessoas que tinham ficado no deserto com Moisés, irmãos, a poderem depois avançar até a terra de Canaã. Mas a Bíblia diz que 10 daqueles homens, a Bíblia diz que eles trouxeram, aleluia, um grande relatório negativo para Moisés. Eles trouxeram de lá, da terra de Canaã, aleluia, um relatório negativo, falando, irmãos, que era impossível Israel herdar a terra de Canaã, porque a terra de Canaã só tinha pessoas grandes, a terra de Canaã, aleluia, só tinha pessoas gigantes, e agora seria impossível eles herdarem a terra de Canaã. Aleluia! Aleluia! Aquilo que eu acabei de falar para vocês, irmãos, a discussão sobre Deus só gera distanciamento e incredulidade. Foi exatamente isso que aconteceu, por causa desses 10 homens que trouxeram palavras negativas, que trouxeram ali, aleluia, irmãos, aquele relatório negativo para Moisés. A Bíblia diz, irmãos, que toda a congregação se atemorizaram. Eles conseguiram atemorizar toda a congregação que ali havia. E os homens agora começaram a questionar com Moisés: Moisés, você nos trouxe até este lugar, Moisés, para poder morrer nesse deserto. Se você não voltar conosco, nós agora levantaremos um líder para poder, aleluia, nos conduzir novamente para o Egito. Aleluia. Oh, glória. Mas ao contrário disso, irmãos, ao contrário disso, aleluia, conversa com Deus gera intimidade e fé. Enquanto que a discussão sobre Deus gera distanciamento e incredulidade, conversa com Deus já é diferente. Conversa com Deus gera intimidade
gera intimidade e fé. Aleluia. Ou seja, ao invés de nós reclamarmos, vamos dobrar o nosso joelho e vamos orar. Ao invés de nós murmurarmos, vamos fazer o contrário. Vamos dobrar o nosso joelho e vamos clamar a Deus. Conversa com Deus, como eu disse, gera intimidade e fé. Foi exatamente o que teve aí Josué e Caleb. Enquanto que os outros trouxeram aquele relatório negativo para Moisés, irmãos, aleluia, Josué e Caleb fizeram diferente. Eles se colocaram em uma posição de soldado de Deus. O mesmo Deus que nos tirou do Egito, o mesmo Deus que abriu aquele mar vermelho, certamente será o mesmo Deus que nos colocará nessa terra. Aleluia, aleluia, é o mesmo Deus. Ou seja, eles fizeram diferente. Por que eles tiveram aí essa plena convicção que Deus, aleluia, colocaria eles sim lá dentro da terra de Canaã? Porque eles faziam diferente. Enquanto que os outros murmuravam, enquanto que os outros questionavam, enquanto que os outros reclamavam, eles faziam diferente. Eles conversavam com Deus, eles conversavam com Deus, e essa conversa que eles tinham com Deus gerou intimidade e fé. Gerou intimidade e fé. Por isso que vale a pena nós conversarmos com Deus. Você quer ter intimidade com Deus, meu irmão? Converse com Deus. Você quer ter intimidade com Deus, minha irmã? Converse com Deus. E Deus ali, irmão, já estava de olho em quem ele iria, depois da morte de Moisés, colocar de frente para poder substituir Moisés. Você sabe por que Deus colocou Josué? Porque em Josué havia um outro espírito em Josué. Havia um outro espírito diferente, espírito de positividade, espírito de confiança que ele tinha com Deus. Aleluia! No meio da incerteza, ele tinha a plena certeza que Deus estava no meio de Israel. E posteriormente, ele foi o homem apontado por Deus para poder guiar Israel até Canaã. Aleluia! Alguém pode exaltar Jesus? Quem está vivo aí? Quem está vivo? Aleluia! Então glorifique a Jesus. Aleluia! 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 Oh glória! Aleluia! A ordem estabelecida por Deus desde a criação, ou seja, a ordem estabelecida por Deus desde a criação não poderá ser revertida, jamais. A ordem estabelecida por Deus desde a criação não poderá ser revertida. Deus deu uma ordem para Israel. Não foi isso que Deus fez? Se vocês andarem nos meus caminhos, nos meus preceitos, nos meus estatutos, nenhuma da enfermidade porei sobre vós, pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aleluia! Deus já tinha estabelecido esta ordem para Israel, mas seria com uma condição, irmãos: se Israel obedecesse às leis de Deus. Preste bastante atenção. A
A grande parte das Escrituras Sagradas, no entanto, irmãos, é condicional. Eu vou repetir. A grande parte das Escrituras Sagradas, no entanto, é condicional. Ou seja, nós só receberemos algo de Deus com uma condição: se nós obedecermos. Se nós obedecermos aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, a ordem estabelecida por Deus desde a criação não poderá ser revertida, jamais. A criatura está subordinada ao seu Criador. É isso aí que nós temos que entender. Toda criatura, ela está subordinada ao seu Criador. Você quer vencer? Já estou terminando. Você quer vencer? Você quer conquistar? Você quer... Eu sei que, né, a maioria das pessoas a maioria das pessoas tem perspectiva. Você quer, aleluia, vencer essa perspectiva? Você tem que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que obedecer. Porque se a pessoa não fizer isso, ela pode até continuar. Ela pode até continuar andando da forma que ela quiser andar. Mas lá na frente ela vai tropeçar, irmão. Isso é fato. Lá na frente ela vai tropeçar. Isso aí é fato. Todas as pessoas, irmãos, que tentam traçar os seus próprios caminhos, certamente ela vai conter para ela fruto de morte. Foi exatamente o que aconteceu com Israel. Foi exatamente o que aconteceu com Israel. Lembra daquela ocasião que Deus falou para Israel o seguinte: não subais, porque os vossos inimigos estão logo à frente. Não subais, porque os seus inimigos estão logo à frente. Eles não obedeceram a voz de Deus. Eles não acataram a voz de Deus. Eles, em vez de deles ter parado e ter se humilhado ali diante de Deus e ter feito igual a Moisés: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos deixa sair deste lugar. Eles fizeram diferente. Eles temaram e foram. E o que aconteceu? Foram destruídos literalmente pelos seus inimigos. Ou nós obedecemos, irmãos, ou nós fazemos aí a vontade do nosso coração e lá na frente nós quebraremos a cara. E lá na frente nós quebraremos a cara. É a única coisa que pode acontecer. Como eu disse, todo aquele que tenta traçar os seus próprios caminhos, certamente vai conter para ele fruto de morte. Aleluia. Quem pode exaltar Jesus aqui? Quem pode exaltar mais a Jesus? Quem pode exaltar? Vai exaltando a Jesus aí, vai exaltando. Aleluia. Glória a Deus. Lembra de Ezequias? Já estou terminando. Quem lembra de Ezequias aí? Era um homem que era rei. Ele era rei de Judá. Ele tinha uma posição
social extremamente elevada. Ele tinha uma certa posição social extremamente elevada. Ele era um homem extremamente capitalista, ou seja, era um homem que tinha dinheiro. Era um homem que era extremamente capitalista. Já tinha vencido várias lutas, vários combates, várias guerras. Mas chegou uma hora na vida daquele homem que ele veio ficar enfermo. E a Bíblia diz que a enfermidade daquele homem era uma enfermidade mortal. Aleluia. Era um homem, irmãos, como eu disse, que ele tinha uma certa posição social elevada. Mas agora esse homem vem ficar enfermo, pastor. Agora imagine aí a reputação daquele homem. Imagina como ficou aí a reputação, aleluia, daquele homem, de Eliseu. Eliseu não, é Zaqueu. Imagina como que ficou a reputação daquele homem, Ezequias, melhor dizendo. Mas agora Deus, ele manda um profeta, um simples profeta, ir até, aleluia, Eliseu, até Ezequias, e passar agora o recado para ele. Ó rei, assim diz o Senhor, põe-te em ordem a tua casa, porque senão morrerás e não viverás. Foi o objetivo. Deixou o recado, virou as costas e saiu. A Bíblia diz que no meio do pátio, não, antes disso, a Bíblia diz, irmãos, que Ezequias, quando ele recebeu ali aquele recado de Deus, que era para ele colocar a casa dele em ordem, se ele não fizesse aquilo, ele morreria. Você sabe o que ele fez? A Bíblia diz que imediatamente ele virou o seu rosto para a parede e começou a orar. Fez uma oração contínua diante de Deus. Senhor, eis que andei diante de ti, com o coração perfeito, fiz o que é reto diante dos teus olhos, Senhor. Você sabe o que o homem fez? O homem se humilhou. O homem se humilhou, irmãos. O homem que já tinha alcançado, já estava lá no auge. Agora aquele homem que estava lá no auge, agora ele se humilha, ele desce diante dos olhos de Deus, reconhecendo os seus erros, reconhecendo que sem Deus ele não faria nada. Se ele quisesse, irmãos, ignorar o profeta, ele tinha ignorado, é ou não é? Se ele quisesse ignorar o profeta, ele tinha, aleluia, ignorado. Porque o homem tinha dinheiro. Se ele ignorasse o profeta ali, irmão, certamente ele estaria colocando a sua confiança no poder do dinheiro. E era onde que ele iria morrer. Ele iria morrer se ele tivesse colocado a sua confiança no poder do teu dinheiro, certamente ele morreria. Só que ele foi esperto, irmãos, quando ele recebeu o recado, a Bíblia diz que ele desceu na presença de Deus, com lágrimas nos seus olhos, em oração, ele fez uma oração contínua diante de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que aquilo ali comoveu Deus. Deus ficou comovido com aquela simples oração daquele homem. E imediatamente, irmãos, Deus agora, aleluia, já muda a sua palavra. Deus agora manda Isaías voltar. Isaías, volta lá, Isaías, e diga para o meu servo, por causa das suas orações, eu ouvi as suas orações, as suas lágrimas também, por causa disso aí, eu acrescentarei 15 anos de vida para o meu servo.
Só que Deus agora estava avisando a Israel o seguinte: ei, se vocês ficarem, aleluia, na minha palavra, se vocês obedecerem a minha palavra, certamente eu serei a tua provisão, certamente eu serei o seu defensor, certamente eu serei o teu Deus, eu não me retirarei do meio de vocês. Aleluia! Oh, glória! Irmãos, Deus é capaz de abrir um caminho seguro através das nossas dificuldades insuperáveis. Ele é capaz de abrir um caminho seguro através das nossas dificuldades insuperáveis. Então nós temos que crer neste Deus. Nós temos que crer na palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Quem vai crer na palavra de Deus aí? Aleluia! Quem vai crer? Quem vai crer aí na palavra de Deus? Quem pode exaltar Jesus aí nessa noite? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A partir do momento, já estou finalizando, a partir do momento que nós cheguemos a Deus, certamente Deus chegará a nós. Eu vou repetir. A partir do momento que nós cheguemos a Deus, certamente Deus chegará a nós. Que Deus abençoe.